Olá! Nesta videoaula vamos falar da terminologia dendrológica. A dendrologia é um ramo da ciência que estuda as árvores em todos os seus sentidos, mas tem como objetivo principal a identificação desses indivíduos no seu ambiente natural. E o que é uma árvore? Desde pequenos, conseguimos reconhecer facilmente uma árvore. As árvores são uma forma de vida das plantas em que o crescimento secundário de tecidos como xilema, floema e outros possibilitam um arcabouço lenhoso denominado de tronco. Depois de uma certa altura do tronco, nós temos suas ramificações e as suas folhas. E quantas espécies de árvores nós temos no mundo? Estima-se que no mundo temos cerca de 60.065 espécies, e o Brasil é o país mais rico, com 8.715 espécies de árvores. Como identificar toda esta riqueza arbórea? Nós podemos ter o auxílio de pessoas, consulta a bibliografias especializadas, a sites, aplicativos, redes sociais e consulta aos acervos físicos e virtuais de herbários. Entretanto, na utilização de qualquer método de identificação, você vai precisar observar as características morfológicas das espécies. Podemos observar as várias partes que compõem as plantas terrestres, entre elas as raízes. A maioria das espécies arbóreas apresentam raízes subterrâneas, ou seja, abaixo do solo. Entretanto, algumas espécies podem apresentar alguns tipos diferenciados de raízes aéreas, como, por exemplo, as raízes suportes, também conhecidas como escoras ou estacas, e as raízes respiratórias ou pneumatóforos. Esses dois tipos de raízes são bem mais comuns em espécies que vivem em locais de constante alagamento, como, por exemplo, o mangue ou outros tipos de florestas paludosas com grande quantidade de água em seu solo. Outros tipos também de raízes aéreas são as raízes estranguladoras das chamadas figueiras mata-pau. Essas espécies são hemiepífitas e as suas sementes são depositadas em indivíduos arbóreos de outras espécies e conforme o seu desenvolvimento e crescimento, suas raízes vão estrangulando aos poucos o indivíduo ali que lhe serve de apoio. Essas espécies de figueiras também podem, ao longo do tempo e do seu desenvolvimento, desenvolver raízes bastante desenvolvidas como as raízes tabulares ou sapopemas, que também ocorrem em outras espécies arbóreas. Nós podemos observar também o fuste e a copa. O fuste é a parte do tronco de uma árvore sem ramificações. Ele pode ser bem reto, ele pode ter algumas características como os fustes retorcidos das espécies de cerrado, mas normalmente a forma do fuste ela pode variar conforme a condição ambiental. E a copa também é uma característica que a gente pode observar, mas também pode variar conforme o ambiente. Esse caso aqui, nós temos uma espécie de fuste bem reto, em que a sua copa se desenvolve a partir de uma certa altura, e é uma espécie muito imponente na floresta em que ela se encontra, que é o guapuruvu. Em relação às copas, a maioria das espécies também não apresentam uma forma ou um formato único. Entretanto, algumas espécies apresentam um tipo em que recebem denominações especiais. Aqui nós temos o exemplo do flamboyant, que tem uma copa bastante aberta, conhecida como flabelliforme, que é em forma de leque. A araucária angustifolia ou pinheiro do Paraná, que conseguimos reconhecer e identificar a distância por uma copa única, que é essa copa com esses ramos ascendentes com aspecto de taça, conhecida como umbelliforme ou umbela, a copa pendente do chorão ou falso chorão. Então aqui nós temos algumas copas bem específicas e diferenciadas. Mas é a partir do tronco e suas características, como por exemplo a casca, em que nós vamos encontrar informações mais precisas para a identificação das espécies arbóreas. A casca, que é a estrutura que reveste o tronco das árvores, ele apresenta a parte interna viva e a parte externa morta.
Essa casca externa, ela se pende conforme o crescimento das plantas, das árvores. Entretanto, em algumas espécies, essa perda da casca externa é praticamente imperceptível. Em contrapartida, em outras espécies, elas perdem a casca externa e não repõem, e ficam com essa aparência de ritidoma liso, muito comum nas mirtáceas, né? Quem nunca viu um pé de goiaba, um pé de eucalipto, a gente vê essa estrutura aqui, então, de uma casca lisa, porque perde esse ritidoma. Mas a maioria não perde o ritidoma, e esse ritidoma pode ter aparências diferenciadas. Então, aqui nós temos algumas espécies em que o ritidoma forma, né, fissuras bastante pronunciadas, bastante fissurado, como é o exemplo do cedro e outras espécies. A grande maioria vai ter uma aparência rugosa ou áspera, muitas vezes encobertas por líquens de colorações diferenciadas. Algumas espécies apresentam um ritidoma mais diferenciado, com aspecto reticulado e cristado, como, por exemplo, a grápia e o pau-jacaré, que tem um ritidoma tão cristado, né, tão desenvolvido, que tem essa aparência alada aí, que lembra, então, o jacaré. Como eu disse anteriormente, algumas espécies perdem o ritidoma de forma imperceptível. Então, nós falamos que esse ritidoma é persistente. Outras, essa perda de ritidoma é bastante visível e ela pode se dar de diferentes formas, né? Geralmente nas mirtáceas, em forma de lâminas. Aqui no caso do tarumã, ele tem uma descamação bem típica em tiras, né? Então, bem fininha essa parte da descamação, de forma de placas. Então, diferentes tipos de descamações desse ritidoma. Outras características diferenciadas também podem estar presentes, então, nessa casca externa ou ritidoma. A lenticela é um tipo de estrutura que é uma abertura para troca gasosa, para troca de gases com o meio ambiente. E algumas espécies apresentam lenticelas bastante desenvolvidas e muito perceptíveis, como é o caso aqui da timbaúva, que é uma espécie da família Fabácea. Então, a gente vê aqui várias lenticelas. Então, essa característica é importante você notar no tronco para uma identificação. Além das lenticelas, essa espécie aqui tem várias lenticelas, mas ela apresenta também cicatrizes de ramos e folhas que caíram, né? Então, aqui nós temos o exemplo do guapuruvu, que tem essa característica bastante desenvolvida. Algumas espécies que têm as suas flores no caule, como por exemplo a jabuticaba, as flores e os frutos se desenvolvem no caule, você também pode ter as cicatrizes referentes a essas estruturas reprodutivas que se desenvolveram ali. Outras características diferenciadas dos ritidomas são os acúlios ou espinhos. O acúlio, ele é uma projeção da epiderme e geralmente mais fácil de se destacar. Já os espinhos são órgãos diferenciados e geralmente são mais difíceis de se destacar. Entretanto, aqui nós temos o caso das chamadas mamica de cadela ou mamica de porca, em que o acúlio ele é desenvolvido a partir da periderme, que é uma epiderme com crescimento secundário, e ele é bastante lenhoso e de difícil destaque. Mas essas estruturas nos caules é algo bastante interessante que vai te possibilitar aí restringir as possibilidades para a identificação desta espécie. Podemos também observar a parte interna da casca. Esse tipo de procedimento ele não é muito indicado porque você causa um ferimento nessa casca. Mas em algumas vezes em que você não consegue identificar, porque você não consegue observar nem as folhas daquela árvore, e dependendo do motivo, o motivo científico, você pode fazer esse corte para observar algumas características internas que podem te ajudar na identificação. Uma delas é a textura, a grande maioria vai ser fibrosa, mas no caso aqui do açoita-cavalo, a gente vê as fibras bem desenvolvidas e uma forma bem típica da espécie, uma coloração rosada. Os ílex, que tem uma consistência arenosa, algumas espécies com consistência pastosa. A coloração, né? Algumas na hora que você faz o corte vai se oxidando e mudando de cor, mas a grande maioria vai ter uma coloração amarelada, esbranquiçada, e outras com colorações diferenciadas, como aqui uma coloração mais alaranjada, que é o caso do fedegoso,
O cedro, uma coloração rosada e um cheiro bem agradável, cheiro amadeirado. Espécies da família Asteraceae, espécies arbóreas, são espécies que podem ter, então, uma cor enegrecida, que é algo que é um diferencial. Então, a cor pode auxiliar e o cheiro também, tanto o cheiro aqui nessa casca interna, quanto o cheiro nos ramos e nas folhas. Como eu disse novamente, esse tipo de procedimento só quando não é possível a identificação através de outras partes. Esta casca interna, assim também como os ramos e as folhas, pode liberar algum tipo de exudato. O exudato é qualquer substância que a planta libera no momento em que ela é ferida. Nós temos a liberação de seiva, que é um tipo de composto primário, mas temos a liberação também de compostos chamados de secundários, como, por exemplo, o látex, a resina e a goma. Resina e goma é mais comum em gimnospermas e o látex ele é bem comum nas espécies de angiospermas, que seriam a maioria das espécies de árvores que temos no Brasil. O látex ele é mais comum em algumas famílias, como, por exemplo, família Sapotácea, Moraceae, Apocynaceae e Euphorbiaceae. Aqui nós temos dois exemplos da família Euphorbiaceae. Geralmente o látex tem uma coloração esbranquiçada, por isso essas espécies são chamadas popularmente de leiteiro, pau de leite, de modo geral. Mas às vezes esse látex pode ter uma coloração avermelhada. Aqui nós temos outra Euphorbiaceae, e esse gênero aqui, que é o gênero Croton, ele é muito comum ter espécies com látex avermelhado, látex alaranjado, e esse caso aqui nós temos então a espécie chamada de sangra d'água. Saindo agora do tronco e indo para os ramos e as folhas, uma importante característica é definir se aquela espécie ou aquela árvore tem uma folha simples ou composta. Como saber? As espécies de plantas terrestres, elas têm gemas terminais e as gemas axilares. A gema terminal vai possibilitar o crescimento em comprimento e a terminal nas ramificações, crescimento lateral. A gema é tecido meristemático indiferenciado e a partir da gema nós temos a formação de novas folhas ou das estruturas reprodutivas. Se a gema está presente aqui e o que você vê a partir disso é um limbo único, a folha é simples. Se a gema está aqui e o que você vê a partir disso é um limbo dividido em unidades, a folha é composta. E quando esta folha é composta, dependendo do número de unidades e da forma como essas unidades estão dispostas no ramo, que agora tem um nome específico de raque, nós vamos ter tipos de folhas compostas. 2 unidades, 2 folíolos, bifoliada. 3 unidades, 3 folíolos, trifoliada. E aqui outro exemplo de trifoliada. No caso dessa espécie, chamada de pata de vaca, muitos consideram como bifoliada, que são 2 folíolos que se uniram. E este gênero, Bauhinia, é um gênero muito grande, com várias espécies. E esse grau de fusão entre os folíolos, ele é maior ou menor, dependendo da espécie. Então, tem autores que falam que ela é bifoliada e tem autores que falam que é uma folha simples bilobada. Aqui nós temos, então, o IP branco e aqui uma espécie chamada de corticeira da serra. Outro tipo de folha composta é a digitada, quando você vai ter 4, 5 ou mais folíolos saindo no mesmo ponto. Diferente das pinnadas. As pinnadas, então a folha começa aqui, a gema está aqui, você tem várias divisões de muitos folíolos, aqui não dá para contar, e esses folíolos estão dispostos ao longo do eixo da raque. Então, nós temos uma folha chamada de pinnada. Aqui também é a foto de uma folha só, que é a cangerana. Aqui o eixo da raque e os vários folíolos ao longo do eixo. Aqui nós temos a aroeira pimenteira, também que é um outro exemplo de folha pinnada. Quando esta folha pinnada termina em par, ela pode ser definida de pinnada paripinnada. Quando termina em ímpar, pinnada do tipo imparipinnada. Temos também as folhas denominadas de bipinnada. No caso da folha bipinnada, a folha especificamente, ela começa aqui.
Se ela já tivesse desenvolvido a unidade aqui, ela seria pinnada. Entretanto, a partir daqui, você tem uma nova divisão. Então, a gente fala que é uma folha bipinnada ou recomposta. O mesmo caso aqui, que acho que fica mais fácil, no maricá. A gema está aqui. Nós temos a raque. Na primeira divisão, não se gera o folíolo e temos uma nova divisão aqui com os foliólulos. Então, uma folha bipinnada ou recomposta. Temos ainda um padrão mais raro, que é a folha tripinnada ou 3 vezes dividida, que é o caso dessa espécie aqui conhecida como carobão. Então, a folha começa aqui, divide a primeira vez, divide a segunda vez e tem uma terceira divisão. Então, uma folha tripinnada, que é um padrão bem raro, e essa espécie carobão aí é uma exceção nesse tipo de folha. Outra característica interessante é ver a disposição das folhas no ramo, ou também conhecido como filotaxia das folhas. Quando as folhas se dispõem em nós diferentes, nós temos uma folha chamada de alterna. Então, aqui a gente tem um nó, e em outro nó você vai ter outra folha, alterna. E aqui também nós temos a folha, começa aqui, e elas estão dispostas em nó diferentes. Porém, quando ela é alterna, se essas folhas estão dispostas em vários planos, ou seja, dispostas de forma de espiral, você vê uma folha para frente, uma folha para o lado, uma para trás, ela é alterna espiralada. Entretanto, quando essa folha ela é alterna, mas se dispõe todas no mesmo plano, você vê todas as folhas viradas para o mesmo lado, ela é alternadística. O padrão de alterna é um padrão mais comum, um dos padrões mais comuns nas árvores, mas a grande maioria é alterna espiralada. Esse padrão de alternadística é um diferencial que você pode estar notando e facilita na identificação da espécie. É um padrão bem comum na família Nonácea, dos araticuns, e aqui nós temos um exemplo de uma outra espécie que não é a Nonácea, na verdade é uma salicácea, que é o chá de bugre ou café de bugre. Outro tipo de filotaxia é a filotaxia oposta, quando você tem duas folhas saindo no mesmo ponto. Padrão muito comum nas espécies da família Myrtácea, que são nativas do Brasil. No caso aqui nós temos a uvaia. Quando nós temos mais de duas folhas saindo no mesmo nó, no mesmo ponto, a foto talvez não fique muito clara, mas temos aqui 1, 2, 3, mais de duas opostas, mais de duas, nós temos folhas verticilada. Pode ocorrer na família Bignoniaceae, que é o caso aqui do exemplo da caroba, mas também pode ocorrer aí na família Apocynaceae. Esses tipos de filotaxia são os mais comuns nas espécies arbóreas, mas temos outras filotaxia de folhas para outras formas de vida também. A forma da folha é outra característica bastante interessante na identificação. As formas das folhas são relacionadas a formas geométricas. E temos aí folhas de forma elíptica, em que mais ou menos as margens sobem com uma mesma largura. Nós temos as folhas chamadas de lanceolada, a foto aqui não é muito clara, mas a folha de forma de lanceolada, ela vai ter uma base maior que vai se terminando num ápice extremamente pontiagudo, e nesse caso aqui tão pontiagudo que chega a ser espinescente, né? Que é o caso aí do nosso pinheiro do Paraná. Forma linear, em que a folha é bastante estreita, então ela é muito mais comprida do que larga. Forma oval, que lembra um ovo, em que a largura e comprimento são mais ou menos semelhantes, mas nesse caso aqui a base é mais larga. Então nós temos a oval e a oboval, no caso obovada, que seria ao contrário. Na obovada, a parte mais larga está para cima, que é o caso aqui do araçá. Então o araçá ele é oboval, porque a parte mais larga está no ápice e não na base. Ao contrário, oval. Orbicular, aqui nós temos o caqui, que é esse formato mais de uma folha mais circular, né? Quase tanto larga quanto comprida, mas a gente pode ver aqui duas folhas com formatos diferentes, aqui mais elíptico e aqui mais orbicular.
Então, a gente tenta enquadrar as formas das folhas, mas muitas vezes não conseguimos enquadrar num formato único, né? Muitas vezes você vai ver na descrição de uma espécie que são utilizados mais de uma forma de folha para definir aquela espécie. Falcada, em forma de foice, e a forma da folha ela pode ser usada para folha, quando ela é uma folha simples, ou para os folíolos, quando é uma folha composta, como é o caso aqui. Isso aqui é um folíolo do cedro rosa, né? Ele tem um formato de foice falcada, um formato de espátula espatulada, que é o caso do aguaí ou guatambu de leite, porque tem látex, cordada, em forma de coração, escamiforme, muito comum em gimnospermas, né? Porque as gimnospermas, na grande maioria, têm folhas mais diminutas, com um limbo menos desenvolvido. E no caso de escamiforme, as folhas são bem pequenas e elas são sobrepostas como escamas. Temos as folhas simples, mas bastante recortadas, no caso aqui lobadas ou palmadas, como a folha do mamão. E aqui de novo, né, a pata de vaca, como eu falei, alguns vão considerar ela uma folha simples, no caso 2 lobos bilobadas, quando tem mais lobos, lobada ou palmada. A forma da folha também está relacionada com o seu ápice e a sua base, e para isso tem toda uma nomenclatura também que a gente tem que observar, e nesse caso, quando você precisa uma identificação mais acurada de uma espécie, você pode estar observando também essas características. Mas, assim como no caule, há algumas características diferenciadas que nos auxiliam na identificação de determinadas espécies, nos ramos e folhas isso também acontece. Uma delas é a estípula. A estípula é um apêndice foliar que algumas espécies apresentam, outras não. Tem espécies em que as estípulas são caducas, ou seja, elas caem em algum momento. E a estípula é uma estrutura que vai proteger a gema. Então aqui nós temos a gema e aqui nós temos 2 estípulas. Aqui é o fedegoso, aqui também nós temos estípulas, no caso aqui dessa espécie de cestrum. Além das estípulas, em espécies de folha composta, esse eixo chamado de raque, ele pode ter essa expansão lateral. E a gente chama então de raque alada. A raque alada é algo muito comum no gênero Ingá, que é um gênero muito grande aí de espécies da família Fabaceae. Além da raque alada, o Ingá também tem glândulas, aqui bem desenvolvida, que é uma glândula ou nectário extrafloral. As glândulas podem ser glândulas que não passam luz, mas também temos glândulas chamadas de glândulas translúcidas. Muito comum na família Myrtaceae. Isso aqui é folha de pitanga. A pitanga tem várias pontuações, não sei se dá para ver aqui na foto, que são chamadas de glândulas translúcidas. Também comum nos citros, né, que são a laranja, limão. Você pega uma folha de laranja, de limão, olha contra a luz, você vai ver várias pontuações que são as glândulas translúcidas. As mirtáceas, além das glândulas translúcidas, ela tem essa margem bem diferenciada, uma margem bem hialina aqui, chamada de margem coletora. Aqui, mais glândulas ou nectários extraflorais, aqui um nectário ou glândula bastante desenvolvido, que é o caso aqui do pau de leite, que é uma espécie que tem látex. Aqui uma glândula em forma de barco, muito típica, que serve para a identificação do angico vermelho aqui que a gente conhece na região. Aqui o pessegueiro bravo também tem 2 glândulas na base da folha, que é muito típico do gênero Prunus. Aqui novamente mais espécies de Fabaceas. Nesse caso aqui, espécies que apresentam glândulas ou nectários extraflorais, esse aqui bem desenvolvido, e também acúlios. Então aqui nós temos o pau-jacaré e aqui a corticeira da serra. Outra característica diferenciada que algumas espécies podem ter nas suas folhas são as chamadas domácea. A domácea é uma cavidade que fica entre a nervura principal e a secundária, aqui ó, bem visível, tá? E ela serve de abrigo aí para larvas de inseto, para o desenvolvimento de insetos. E algumas espécies apresentam essa característica. Aqui nós temos a embuia,
Aqui nós temos o ipê branco, que tem domáceas cheia de tricomas ou pelos, né? Então, para plantas, geralmente a gente usa o termo tricoma e não pelos, tá? E aqui, no caso da canjerana, que também tem domáceas, mas tem algo bem legal que a gente fala aqui, de ter uma folha assimétrica. Como que nós vamos ver a simetria da folha? A partir da nervura principal. Se a gente olhar a nervura principal, esta parte é diferente desta. Então, é uma folha chamada de assimétrica, sem simetria. Outras características diferenciadas são folhas chamadas de discolores. Geralmente, a face superior é mais escura e a face inferior geralmente tem um verde mais claro. Então, elas são um pouco diferentes, mas nas folhas chamadas discolores, realmente, a face inferior vai ter uma coloração bem diferente da superior, devido, geralmente, à grande quantidade de tricomas, que é o caso dessas duas espécies, do louro pardo e do açoita-cavalo. O açoita-cavalo também, aqui na sua base, tem um tipo de nervação que a gente fala que é uma nervação trinervada. Então, a grande maioria das espécies tem uma nervura principal, secundárias e terciárias, numa nervação conhecida mais como peninérvia. Esta espécie, você tem 3 nervuras principais saindo da base. Então, elas são trinervadas, que é o caso desta, e desta aqui também, que é a crin de uva ou pau-pólvora. Essa daqui, além de trinervada, também tem a base assimétrica. Então, aqui nós temos base assimétrica, trinervada, e aqui nós temos uma folha trinervada e discolor. E para fechar aqui, nós temos algumas espécies que têm a base dobradinha, base virada para dentro, que a gente chama de base revoluta, que é o caso aqui do jequitibá rosa. Vimos, então, que temos muitas características que podemos observar nas espécies arbóreas para sua identificação. Durante toda a minha apresentação, falei nomes populares, mas sempre abaixo tem o nome científico. E aqui eu gosto de enfatizar que os nomes populares são mais fáceis de pronunciar e de se comunicar, mas eles são muito variáveis de região para região, em várias línguas, tem espécies que têm vários nomes populares, então sempre importante o uso do nome científico, que ele é único, universal e conhecido no mundo inteiro. Vamos observar as nossas espécies arbóreas e tentar identificá-las?